Bora Empreender na TV. Fala, empreendedor! Que maravilha poder te ver mais um sábado por aqui. Só lembrando, você sabe, todo sábado, 14h15, aqui na sua rede TV, é o seu Bora Empreender na TV, é a sua escola de empreendedorismo, de negócios. Bom, você sabe, a gente já tem uma trajetória, eu e o Fabrício, aqui no empreendedorismo, a gente já bateu um papo lá no podcast e hoje a gente está na televisão. E aí vamos contar um pouquinho da nossa história também, tá? Dessa vez é comigo, o Fabrício vai me entrevistar. Nos próximos programas eu vou estar entrevistando ele e aí a gente vai bater um papo sobre o nosso trajeto, sobre o que a gente vem aprendendo também, né, entrevistando aqui diversas pessoas. Não é isso, Fabrício? É isso aí, Thiago. Tudo bem? Tá, tranquilo? Excelente. Fala, empreendedor. Muito obrigado por estar assistindo a gente. Mais um programa, mais um ano. Inclusive, feliz ano novo. Feliz ano novo, Thiago. Pra gente. Hoje é um programa diferente, pessoal. Hoje a gente vai bater um papo com o Thiago. Muitas pessoas, às vezes, abordam a gente e perguntam, bem, vocês entrevistam empreendedores e vocês fazem o quê? É só na TV? Muito pelo contrário. Na verdade, a gente vem do empreendedorismo. Nós somos empreendedores, temos nossos negócios, empregamos pessoas também, temos um processo de gestão, né, Thiago? Exato. E trouxemos isso aqui para dentro do programa, do Bora Empreender, e aproveitando o conhecimento de outros empreendedores, aproveitando a trajetória de outros empreendedores, tentar aprender com os erros, com os acertos deles, e a gente tem a oportunidade de implementar isso dentro das nossas empresas. Não é isso? É isso. É um prazer, Fabrício, bater esse papo contigo, né? Bacana. Eu sei que já é um clichê falar que no Brasil é muito difícil empreender, mas é uma frase realmente muito real, muito viva, verdadeira. De fato. E aí você que já é um empreendedor de muitos anos, desde muito jovem, a gente vai bater esse papo futuramente. E aí a gente também enxerga, né, quanto desafio, quanto é importante para a economia. Né? A gente não é comunicadores, jornalistas, não é esse o objetivo. Na verdade, é levantar a bandeira do empreendedorismo através, de fato, de estar empreendendo e trazendo para as pessoas essa oportunidade de conhecer histórias como já há quase 2 anos de grandes homens e mulheres, né, que fazem sucesso, fazem acontecer, colocam a mão na massa, né, no ciclo produtivo do nosso Estado. O nosso programa, o objetivo do nosso programa é justamente esse. E as pessoas, como o Thiago falou, as pessoas às vezes nos questionam o que a gente faz. Se nós somos jornalistas, se nós somos já temos experiência com o processo, na verdade não. Nosso negócio ele é tradicional. A gente está na TV pela vontade de expor os empresários, de estar expondo a história dos empresários, não expor os empresários, e sim estar expondo a história dos empresários para que a gente consiga aprender com eles, né, Thiago? E que vocês aprendam também com a história de cada um desses empreendedores que vieram aqui conosco. Mas vamos parar de enrolação, né? E vamos para o que interessa. Vamos para o que interessa. Vamos começar da forma padrão, né, Thiago? Então, como é que tudo começou? Da onde o Thiago veio? Como é que começou o primeiro negócio? Da onde veio a ideia de empreender? Me conta um pouquinho da tua história, Thiago. Pois é, Fabrício, eu tive a oportunidade de poder começar como colaborador, né, como qualquer um outro funcionário. E aí a gente sempre teve esse sonho, né, de empreender. E eu lembro que o meu primeiro emprego de carteira assinada foi na CIA, lá no shopping, que na época ainda era Iguatemi, né, hoje já é Pátio Belém, né? E eu lembro, Fabrício, que na época que lá eu comecei, eu fiz o teste, fiz as entrevistas, eu era muito tímido e não sabia falar. E aí eu tinha dificuldade de comunicação e por conta disso eu fiquei no operacional à noite. Eu lembro que foi na época de Natal, Réveillon, como foi agora recente, mês passado. E aí eu fiquei lá de 11 da noite às 7 da manhã carregando caixa. Eu era operador de caixas e eu era da parte de sapatos. Né? Então eu carregava as caixas, né? Desde quando chegava do caminhão, aí tinha que subir pelo elevador ou no caso, dependendo da situação, pela escada, arrumar os sapatos. Eu lembro que era uma confusão muito bacana, porque quando eu arrumava os sapatos, aí o fiscal vinha, passava, olha, esse aqui está errado. E eu olhava o sapato igualzinho. Mas um era 40 e o outro era 39, mas era igualzinho. Né? Ou seja, mas foi a primeira oportunidade aí que Deus me deu, né, de começar a trabalhar. E eu te confesso que não era muito o meu perfil. Né? Foi um trabalho assim, muito cansativo. Né, o processo de 11 da noite, eu lembro que era 11 da noite, tinha 18 anos. Então 11 da noite até 7 da manhã, então era muito cansativo, dormir o dia todo para poder no outro dia voltar.
Né? Eu até brinco, por exemplo, o vigilante trabalha um dia e folga 2, né? Eu não, era todo dia de forma... Era todo dia dessa forma? Todo dia dessa forma. Então era bem cansativo. Óbvio, lá atrás também eu tive a oportunidade de ser carregador de caixa de aparelhagem. Quem gosta aí do ouro negro, rubi, tupinambá, né? E aí eu era carregador de caixa. A gente chegava na sede, tinha que arrumar no caminhão as caixas, ia para a festa, montava, depois desmontava, montava e voltava para a sede. Também foi uma outra época muito especial. Né? Eu tinha 16 anos aproximadamente. Né? Então isso me forçou muito a querer sair da bolha. Né? Ali da Sacramento, ali do Elo, porque conhece o Elo Perdido ali naquela proximidade. E aí eu comecei a querer sair da bolha por conta disso. Né? Vendo as dificuldades, vendo o quanto trabalhava, mas não tinha um retorno financeiro, eu falei, caramba, eu preciso ir galgando aí novos horizontes. Aí fui para a CIA, da CIA eu fui para o Armazém Paraíba, não sei se tu vai lembrar, sucesso em qualquer lugar. Sim, lembro. Era muito bacana, eu era do vendedor externo. Né? Aí foi quando Deus começou a me dar uma grande oportunidade, porque o cargo de vendedor foi o que me trouxe um pouco mais de expertise para querer empreender. Daí eu lembro que nós tínhamos que abordar as pessoas em Outeiro e Coraci, eu era da loja de Coraci, o nosso gerente era o Ayrton na época, e aí a gente tinha que abordar as casas, e aí eu lembro que a gente tinha comissão de vendedor, né? Mas também tinha lá o colchão para vender, cada colchão era R$10. E aí a gente ficava doido para vender só colchão, né? Porque ganhava toda sexta-feira, ganhava esses R$10, vendia 5 colchões na semana, ganhava 50 Isso era reais. que ano, Thiago? Cara, eu tinha 19 anos. Isso era Não vou entregar 2000, a minha idade aí. Anos 2000, mais ou menos. Ano 2000, mais ou menos. 2001, 2002. Essa O salário faixa. mínimo era uns R$200 naquela época. Cara, 200 Ou seja, reais. se tu vendesse 5 colchões numa semana, era R$50 na semana, correto? Exato, R$200 no mês. Era um salário mínimo só vendendo colchão. Só vendendo colchão, cara. E era uma briga, assim, absurda. Né? Porque o colchão ele era fabricado pelo próprio armazém. E aí, colchão de mola e tal. E aí, quanto mais a gente vendia, mais a gente tinha essa bonificação. Fora os outros itens também que vocês tinham comissionamento. Ganhava comissão, mas tinha que esperar para o outro mês, né? Então, como era mais imediato... Tu achas que isso meio que te alertou do empreendedorismo? Porque tu tinha teu trabalho normal, que era vender os produtos, só que tu percebeste que vendendo colchão tu ganhavas um pouco mais. Ou seja, dependia literalmente da tua produção. Tu podia dobrar teu salário só vendendo colchão. Sim, foi quando veio um gatilho, Fabrício, porque eu não imaginava ter um emprego que pudesse me dar uma oportunidade de fazer o meu salário, como tu acabou de falar. Por exemplo, o meu sonho era ser embalador de supermercado. Era o meu maior sonho que eu tinha. Por quê? Aí que entra uma sacada para o empreendedorismo, porque nós somos fruto do meio. Eu lembro que o rapaz mais inteligente da rua, ele sonhava em ser embalador. E o outro, segundo, mais inteligente, ele era embalador. Ele, na época, era o mais velho do que eu. Aí eu conversava com eles, um falava, poxa, na época o salário era, sei lá, R$100 e poucos. E falava, poxa, eu ganho muita gorjeta todo dia. E aí isso me deslumbrou. Né? Aí eu já tinha o gatilho, poxa, o salário fixo é bacana, mas eu preciso ganhar alguma coisa mais comissionado. E aí eu começou a ter essa expertise. Aí veio a questão do empreendedorismo começou a florar. Florou, acho que com 20 anos, 19 ou 20 anos. Né? Não tinha ainda a ideia para onde, como começar. Ah, Thiago, já tinha uma direção? Não. Mas com 18 anos, é isso? 18 19 anos. 18 para 19 anos é complicado. Até a gente escolher um curso para fazer, quem dirá o que empreender. Né? Eu acredito que, apesar de que o empreendedorismo ele vem... Tem gente que não diz que não nasce empreendedor e tem gente que diz que o empreendedor nasce empreendedor, né? E aí eu não sei, eu acho que eu não nasci empreendedor. Eu fui funcionário também, como tu foste, e empreendi depois, né? Fui empreendendo, fui vendo as oportunidades. Tu nasceste empreendedor ou te tornaste empreendedor, Thiago? Fabrício, na minha percepção, existem os dois. Existe o cara que realmente nasce empreendedor, essa polêmica, como tu acabou de falar, ela existe muito. E é aquele cara que tu observa que tudo que ele faz parece que dá certo, cara. Ele tem um jeitinho ali, ele tem um traquejo, né? Que nem o Neymar que nasceu para jogar futebol. Agora também tem um cara que se transforma, é o cara que é montado para ser um empreendedor.
né? Eu costumo dizer que é uma diferença absurda do empreendedor para o empresário. Né? Então, eu acho que o empreendedor em si, todo mundo tem um pouco. Né? O empresário não, eu acho que o empresário ele é um cara mais executor. É um cara que consegue, de fato, tirar as ideias e colocar no papel, além do papel ele consegue colocar na prática. O empreendedor não. Eu vejo que ele tem essa dificuldade, ele é um cara mais idealista, mais sonhador, né? Um cara que consegue ter muitas ideias, às vezes fantásticas, mas não consegue colocar na prática. Então, eu acho que de empreendedor, todo mundo tem um pouquinho. Beleza. Falaste, respondeste, mas não respondeste minha pergunta. Né? Se tu nasces empreendedor ou se transformaste. Mas tu vais responder daqui a pouco, vou chamar o break. Pessoal, aguarda que daqui a pouquinho a gente volta. Depois do break, a gente faz essa pergunta novamente para o Thiago. Bora empreender na TV. Grupo Auge Centro de Formação Profissional, acreditamos que a educação é a chave para transformar vidas. Somos uma escola técnica completa, com cursos em enfermagem, farmácia, análises clínicas, secretaria escolar e administração. Aqui você também conta com a certificação por competência, onde sua experiência prática é reconhecida e transformada em diploma, tornando você um profissional qualificado. O Grupo Auge é o lugar onde o conhecimento se conecta com a realização de sonhos. Aqui em casa, eu uso o detergente Branmix todos os dias e não troco por nada. Ele remove a gordura com facilidade, rende muito e deixa tudo limpinho rapidinho. Com pouco detergente, dá para lavar muita louça. No fim do mês, isso faz toda a diferença. Detergente Branmix é qualidade, economia e confiança para minha casa. Eu recomendo. Estamos de volta, empreendedor, aqui com o nosso amigo Thiago. Amigo, parceiro de negócio, sócio também, né? Parceiro de programa, um pouquinho de cada coisa. E aí, Thiago, a gente ficou naquela pergunta que tu enrolaste e não respondeste. Pois é. Nascer desempreendedor ou te tornar desempreendedor? Cara, me tornei. Eu acho que a própria vida, né? Eu acho que aqui o caráter empreendedor ele é forjado na dificuldade, no difícil. Né? Aquela velha máxima lá, mar calmo não faz bom marinheiro, eu concordo plenamente. Eu acho que quanto mais dificuldade tu tem na tua juventude, na tua 20 e poucos anos de idade, eu vejo que é aí que vai forjar, de fato, um caráter mais empreendedor, mais empresarial. Então, eu não consigo enxergar que eu nasci, né? Apesar que eu aposto, sim, que tem muita gente que nasce, né? Com dom de empreender, com dom de ser empresário. Mas eu acho que no caso do Thiago, não. Eu acho que foi realmente um processo de forjar. E principalmente quando eu falo, por exemplo, quando a situação de viver o que eu não queria viver. E aí, o que eu digo? Por exemplo, de ser carregador de caixa lá da CIA. Então, esse processo para mim foi bastante conflitante. Falei, poxa, eu sei que isso aqui eu não quero. Porque era um negócio muito cansativo, tinha que carregar as caixas, tinha que ficar de madrugada. Então, eu falei, pô, bem aqui eu sei que isso aqui não é para mim. Eu vou procurar uma outra coisa que eu consiga estar mais feliz, então, mais satisfeito. Forjado pela necessidade. Pela necessidade, é. Pela necessidade por se incomodar de estar ali naquele processo ali, braçal mesmo, operacional. Eu vi depois... que... desculpa. Eu vi que era muito cansativo, Fabrício, aquilo. Né? Aquilo era algo assim que eu trabalhava muito e financeiramente falando não tinha uma recompensa. E aí eu entendo que a partir de então eu tive um privilégio muito grande, já com 18 anos, já ter o primeiro emprego com carteira assinada. E aí, a partir de então, ver essa dificuldade, eu falei, pô, preciso me qualificar melhor, preciso estudar melhor, como eu te falei. Eu fui para a parte operacional porque eu era muito tímido. Então eu fui para fazer uma entrevista para ser assessor, na época chamava, acho que, assessor de cliente, que era para atender os clientes lá no showroom, na loja. E aí, como eu era muito tímido, eu fui para a parte operacional. Só que aí eu falei, pô, bacana, então isso aqui eu sei que não é.
Então, eu preciso buscar uma qualificação a mais para poder chegar, né, em algo maior, que eu também não tinha ideia ainda de empreender. Ainda era algo muito fora da realidade. Tá, e aí depois foi C&A, Paraíba, na verdade foi aparelhagem, C&A, Paraíba. Paraíba. E aí na Paraíba tu começaste a entrar nessa questão aí do comissionamento, de fazer teu próprio salário. E o que aconteceu no Paraíba? Saiu de lá, pediste para sair, foste para outro lugar? Como é que foi essa transição? Lá eu tive uma grande chance também, Fabrício, uma grande oportunidade, que eu virei lá supervisor de vendas, assim, em pouco tempo. E aí foi que também, novamente, começa a despertar um pouco mais o interesse de empreender. E aí eu lembro que, na época, eu fui morar com uma tia. Aí ela falou, Thiago, não, fala o seguinte, pede demissão, vai estudar. Faz uma faculdade de... Na época ela queria que viesse de Direito. Ou faz uma outra faculdade, que eu vou segurar para ti aqui a situação. Aí pedi demissão e fui estudar. Fui fazer cursinho, fui me dedicar para esse rumo aí. Porém, também não deu muito certo esse projeto aí. Né? Logo eu percebi que não ia dar certo, por necessidade, né, de querer outras coisas também. E aí eu tive que voltar para o mercado, já fazendo faculdade. Aí eu fui trabalhar Faculdade de Direito? Não, aí no caso eu fiz de administração. E aí eu fui trabalhar novamente como vendedor, né, de uma empresa de consultoria. Né? Tinha uma empresa que dava consultoria de empresarial e etc. E aí também, novamente, uma nova chance, né, de despertar um pouco mais para o processo de gestão, para o processo de trabalho voltado aí para o empreendedorismo. Entendi. Tá, e aí o que tu aprendeste, aí tu consegues identificar o que tu aprendeste nessa trajetória, ali no Paraíba, ali como supervisor de vendas já, e nessa empresa de consultoria, mais uma vez forjando o empreendedor ou não? Eu vejo que a experiência com vendas, ela me trouxe um discernimento de entender que o vendedor não é mais um cargo, o vendedor é uma habilidade que todos nós precisamos ter, independentemente do cargo. Né? Porque se pensa muito, o vendedor de crachá numa loja, num shopping, bacana, isso também é vendedor. Mas desde um diretor até um serviço geral de uma empresa, precisa ser vendedor. E aí quando eu me deparei com essa expertise que precisava desenvolver esse conhecimento, essa habilidade, essa arte que é vender, e aí foi quando comecei a empreender. Aí eu comecei a empreender vendendo perfumes. Comecei a estocar perfume, comecei a vender perfume, né? Aí, para frente, começou a avançar. Mas na empresa de consultoria, tu começaste a empreender vendendo perfumes não. ou não? Já tinha saído da empresa de consultoria? Já tinha saído. Na empresa de consultoria, também tive um grande privilégio lá, por quê? Porque eu aprendi o passo a passo da consultoria empresarial, que é diagnóstico, prognóstico, planejamento estratégico, organização. Aí eu comecei a aprender e enxergar um pouco mais, muito mais do que a faculdade. A faculdade é muito bom, é muito importante, porém a prática a gente sabe que a gente não vê na faculdade. E aí quando tu observa essa gama de conhecimento tácito, prático, onde tu executa de fato, e aí me trouxe um novo nível, subir de patamar, de entender como uma empresa de fato funciona, além da faculdade, além do processo operacional, mas também, né, olhando um pouquinho mais de cima no processo de gestão, né, de engajamento de colaboradores, de contratação, de marketing, finanças, enfim, toda a departamentalização que a gente conhece um pouquinho e sabe que é difícil você aplicar, né, implementar. Sim. E aí, daí para frente não consegui mais não pensar em empreender. Porém, daí eu fui virar professor de pós-graduação, professor de cursos técnicos, de graduação também. Eu já estava formado, já tinha uma formação, tinha feito acho que 2 pós-graduações também na época. Estava mestrando, e aí fui dar aula. E aí também começou também a aprofundar um pouco mais. Aula de quê? Exatamente? De gestão, administração. Né, em faculdade ou em curso técnico? Os dois. Eu lembro que na parte da faculdade eu dava muito aula de pós-graduação. Também foi muito bom porque era um outro público, um público mais maduro, a maioria já tinha ali um conhecimento também, né, já trazido da prática ou da própria faculdade. E aí a gente socializava muito conhecimento, trocava muito conhecimento. Né? Foi um momento assim que eu me identifiquei muito. Meu pai era professor, e aí talvez já estava um pouquinho no sangue essa vontade, esse interesse. E aí acabou que também foi um outro momento que
deu um plus aí na expertise. Né? Eu vejo, né, o Sebrae fala muito sobre isso, que a cada 10 pessoas no Brasil, 9 são empreendedoras, 8 são empreendedores ou querem abrir o próprio negócio. Então o Thiago não era diferente, né? Já tinha essa vontade, ainda perdido, né? Vendendo perfume, vendendo algumas coisas aqui, mas de forma paralela, mas não sabendo ainda identificar em que ramo, em que nicho. Né, Querias empreender e não sabias como. Não sabia como, né, mas principalmente em quê. Acho que a principal dificuldade que eu tive, lá onde estava já latente a vontade de empreender, talvez ali com 28 anos, 27 anos, foi em quê? Em que eu vou empreender? Tá, bacana, tem um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de experiência, mas não tenho um mercado que diga, pô, esse mercado aqui ele é meu. Eu lembro que eu sofri muito na época por não conseguir identificar esse mercado. A gente tem um preparo, de certa forma, quando a gente está saindo do ensino médio, onde, eu não lembro qual é o nome que a gente fala para isso, mas é para saber qual é a tua vocação. Teste vocacional. Né? Teste vocacional, é isso? É. Que para saber se tu vai ser administrador, se tu vai ser advogado... Não existe isso para o empreendedor, né? Não existe um teste vocacional para chega esse diagnóstico. Chega esse diagnóstico, qual é o teu perfil? Tu queres empreender, mas tu queres empreender em quê? Né? Quê? Existe isso? Já ouviste falar disso? Cara, não, acho que para o empreendedor não, né? Acho que é um pouco mais difícil, né? O empreendedor, o administrador, né? Chegar a essa conclusão de que né? Eu sofri muito com isso, Fabrício, muito mesmo. Né? Encontrar esse nicho, encontrar essa questão pontual. Como eu trabalhei um pouquinho em cada aparelhagem, sapato, shopping, né? E aí eu comecei a deslumbrar diversos mercados, mas te confesso que nada que eu pudesse me identificar, dizer, poxa, esse mercado aqui ele é meu, esse mercado aqui eu me identifico, é o meu perfil e é nisso que eu vou E é onde eu vou empreender, aqui. É nesse segmento que eu vou empreender. Beleza, Thiago, a gente vai chamar o break comercial, que a gente até estourou um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta, empreendedor. Bora empreender na TV. Grupo Auge Centro de Formação Profissional, acreditamos que a educação é a chave para transformar vidas. Somos uma escola técnica completa, com cursos em enfermagem, farmácia, análises clínicas, secretaria escolar e administração. Aqui você também conta com a certificação por competência, onde sua experiência prática é reconhecida e transformada em diploma, tornando você um profissional qualificado. O Grupo Auge é o lugar onde o conhecimento se conecta com a realização de sonhos. Aqui em casa, eu uso o detergente Branmix todos os dias e não troco por nada. Ele remove a gordura com facilidade, rende muito e deixa tudo limpinho rapidinho. Com pouco detergente, dá para lavar muita louça. No fim do mês, isso faz toda a diferença. Detergente Branmix é qualidade, economia e confiança para minha casa. Eu recomendo. Estamos de volta, empreendedor. Vamos voltar aqui nesse bate-papo, Thiago. Então vamos lá, Thiago. Qual foi o momento que tu identificaste o teu segmento? Como a gente encerrou o bloco anterior falando sobre isso, né? Tentaste lá na CIA, tentaste no Paraíba, tentaste lá como hold de aparelhagem, aí viraste vendedor de curso profissionalizante, ou vendedor de consultoria, não é isso? Consultoria. E aí depois foste dar aula, foste para a docência. E qual foi o momento, o start do negócio? Disse, bem, é isso que eu quero fazer, é nisso que eu quero empreender, é nessa área que eu vou atuar. Fabrício, eu não comecei a empreender muito jovem, não. Na verdade, antes de começar a empreender, quando eu estava me preparando para empreender, eu recebi uma proposta, um convite, né, para assumir a diretoria de uma escola técnica aqui do estado. E aí eu tinha 27 para 28 anos
E aí eu fiquei nessa dúvida, pô, agora eu vou empreender ou vou intraempreender? Que é um dos temas que a gente bate muito Sim. aqui no programa. E aí, pensando, analisando, discutindo com meu pai, falei, pô, não, pai, eu vou assumir o cargo de diretor. Porque aí eu vou amadurecer mais, vou passar por um processo de maturação. E aí eu passei lá, sei lá, acho que 10 anos mais ou menos, 9, 10 anos, como diretor. Que quando eu olho para trás, eu vejo que foi a decisão assertiva. Né? Por quê? Porque aí eu já fiquei até os meus 34, 35, 36 mais ou menos, intraempreendendo. Foi muito bom, por quê? Porque aí eu consegui identificar qual é o meu nicho, qual é o meu mercado. Aí eu descobri que o meu mercado é o ramo educacional. Tá, então vamos lá. Tu começaste como funcionário, quando tu finalmente encontrastes um segmento para empreender, tivestes aí esse desvio de caminho, que foi um desvio positivo, de certa forma, né? Que Positivo. Onde tu foste ser diretor de uma empresa de cursos profissionalizantes. Isso, uma escola técnica. Uma escola técnica. E aí, ali dentro, tu começaste a intraempreender. De que forma? Pois é, lá, o cargo de diretor, ele me deu essa oportunidade de realmente de conhecer uma empresa em todos os níveis. Né, de circular no financeiro, no operacional, no atendimento, na parte da docência, na parte pedagógica, falando de escola. Porque lá atrás, o meu pai era professor. Então, eu fui ser professor, eu entendo hoje, através desse exemplo. Então, lá atrás, com 27 anos, eu falei, poxa, eu vou abrir uma escola. Aí, logo depois, eu recebi esse convite, essa proposta. Aí consegui despertar para realmente entender uma coisa que eu já tinha certeza, mas aí veio realmente dar o checkmate, dizer, não, o meu ramo a partir de então é empreender, né? Nesse segmento. No ramo educacional. E aí eu tive uma surpresa chata, que era eu e meu pai que a gente ia abrir a escola. E aí ele faleceu. Certo dia, eu estava vendo televisão, infartou e faleceu. Aí eu falei, caramba, e agora? Aí Tu ainda estavas como diretor Tava na como diretor. escola, mas já estava com a ideia de abrir o teu próprio curso. já estava com a ideia de abrir o próprio curso com ele. Né? Eu lembro que isso faz 7 anos. E aí, na época, era algo assim, olha, daqui a 6 meses a gente vai abrir. Beleza, ele faleceu em março, aí quando foi em abril eu pedi demissão. E quando foi em maio, eu abri o Auge, inaugurei o Auge, mas com o objetivo de dizer, poxa, é a maneira que eu tenho de manter ele vivo. E aí eu vou trabalhar dentro de uma coisa que ele gostava, algo que a gente já estava fechado, que a gente ia empreender nesse ramo. E aí eu faço isso, né? Óbvio. Aí, como a gente sabe, no começo tudo é mil flores, né? Só flores. Pra não falar o contrário. Pois é, eu não entendi muito bem a ironia. Realmente, no começo, é bem complicado, né? E ainda mais numa circunstância dessa, né, Thiago? Onde tu tinhas a ideia de empreender, tu tinhas a ideia de desenvolver o Auge. Já era esse nome quando era teu pai ou não? Esse nome veio depois do Não, veio falecimento? depois. Veio depois. Foi. Pois é, aquela questão, bem, ele não teve oportunidade de empreender, ele tinha vontade, vocês iam empreender juntos, e no momento que vocês definiram que iam empreender, ele acabou falecendo. Exato. Mas, Thiago, eu quero muito entender, muito escutar um pouco dessa trajetória do Auge, como é que o Auge chegou até onde chegou, mas infelizmente o programa chegou ao fim de hoje. Já? Então infelizmente. Né? Agora tu estás desse outro lado, perdeste a noção do tempo também. Perdi, Tá certo. Então a gente vai, empreendedor, essa história ela vai continuar no próximo sábado. A gente vai entrar um pouco no detalhe da construção do empreendimento do Thiago, da construção do Auge, como foi que ele chegou até o sucesso que o Auge é hoje, que hoje ele é um empresário, um empreendedor de sucesso. A gente pode dizer dessa forma, né, Thiago? Com certeza, né? O Auge está, eu acho que já em 22 estados, né, do Brasil, de forma online, e a gente tem um método hoje que consegue fornecer para o Brasil todo, a certificação, não fala muita coisa. Então pronto. Não fala muita coisa, deixa para o próximo programa, principalmente nessa questão da certificação, que eu acho que foi o grande passo do Auge, né? Uma virada de chave. Então, empreendedor, fica com a gente. Felizmente ou infelizmente, o programa chegou ao fim. E no próximo sábado tem um pouco mais de bate-papo com o Thiago. Muito obrigado pela sua audiência. Um bom sábado, uma boa tarde, um bom final de semana.
e até a semana que vem. Bora empreender na TV.